tudo bem? Nos últimos vídeos desse canal eu falei sobre egoísmo e egocentrismo, a diferença, né, entre egoísmo e egocentrismo. Falei sobre o impacto das redes sociais nas questões da identidade e da singularidade, da expressão da singularidade nas redes sociais, na internet, certo? Falei sobre a questão da manipulação da mente, da conservação da sanidade neste mundo tão extremista em que nós vivemos, onde ou você está certo ou você está errado, ou você que segue um caminho ou você segue outro, inapelavelmente, sem discussão. Falei também sobre a questão da revolta, da rebelião, como entendida pelo Albert Camus, pelo Michel Foucault, a questão da resistência, como o ser humano se posiciona no mundo. Você tem que ser um conformado, você tem que abaixar a cabeça, calar a boca, ou você pode ter uma atitude de revolta, de rebelião. Tudo isso agora vai combinar no que eu vou falar neste vídeo, que a minha ideia agora é falar sobre a questão da disciplina. Que se eu tenho falado aqui, né, a questão do egoísmo, do individualismo, e também, em decorrência disso, ateísmo, sem estar ligado a uma religião, a um grupo determinado, sendo um sujeito que tenciona ser livre, que busca a liberdade. Como você traz para a vida, como que eu trago para a minha vida a questão da disciplina. Porque, querendo ou não, eu preciso de alguma disciplina na vida. Independentemente de estar ou não associado, ser proponente de algum ismo qualquer, eu entendo que eu preciso de uma certa disciplina na minha vida. Para mim, uma necessidade minha, não para os outros, não de fazer o que os outros precisam ou esperam de mim, mas o que eu preciso fazer para manter a minha vida, minha sanidade, minha identidade, principalmente minha singularidade. Certo? Se eu retomar no tempo as minhas origens, a minha história de vida, cada um de nós tem uma história, e muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo, que estamos fazendo, pensando no momento, é o resultado dessa história, é uma consequência dessa história, né? Nós não podemos simplesmente apagar o nosso passado, as nossas referências de vida. Em tese, é possível você se desprender desse passado o mais perfeitamente possível. Totalmente, eu não diria que seria impossível, mas eu diria que não é aconselhável eu me desprender completamente do passado, esquecer completamente as coisas que aconteceram na minha vida. Entende? O eu, o ego, é um contínuo, não é uma coisa estável, não é uma coisa determinada. Eu sou isso. Desde que eu me entendo por gente, eu sou isso, e eu vou continuar sendo isso até o momento que eu morrer. O ego não é uma coisa determinada, é uma coisa em movimento. É um fluxo. Vai sendo acrescido de coisas, vai deixando outras coisas para lá. O que vai permanecendo vai sendo aquele essencial, não apenas a questão biológica, animal do ser humano que quer sobreviver, os instintos, certo? Mas também as coisas que nós vamos aprendendo na vida. A educação, as experiências que nós temos com as outras pessoas. Vai se acumulando. Então, hoje eu penso de uma forma acerca de determinados assuntos, como antes eu não pensava. Amanhã, daqui a 10 anos, com 50 anos, eu vou ter uma outra perspectiva sobre essas coisas. Eu vou continuar sendo essencialmente eu. Mas em muitas coisas eu vou estar mudado. Vão ser 10 anos a mais na minha vida. 10 anos a mais de experiência. Certo? Então o ego, o eu, é este fluxo, esse movimento. Não é uma coisa estanque, estável, determinada para sempre. Certo? Isso é o que muitas pessoas usam para negar a existência de um ego, de um eu. Exatamente o fato de o ser humano ser uma coisa, a mente humana, né, ser uma coisa
em constante movimento, sendo constantemente moldada, remoldada, remodelada, certo? Eles negam a existência do ego, mas na verdade você pode perfeitamente bem conciliar as duas coisas. Existe um eu, existe um ego, que sou eu que estou falando isso aqui, que é uma pessoa que existe separada de todas as outras, que não pensa exatamente como nenhuma outra, que tem essa existência delimitada por este corpo aqui, e que no momento em que este corpo morrer, vai simplesmente desaparecer. Você pode entender eu nesse sentido. Não quer dizer necessariamente que seja uma coisa estanque, uma coisa fixa, como um ideal, um dogma religioso, que é aquela coisa parada, fixa, para sempre. Não. Você pode ter um entendimento mais aberto disso. Como o meu ponto é o egoísmo, certo? Do egoísmo decorre essa atitude individualista, separada dos demais, onde você sempre tem como foco o seu bem. Você é o teu ponto de partida na vida. Mas ainda assim, você tem que se precaver de não transformar esse ego numa obsessão, num ideal, numa ideia fixa. É só eu e eu. O famoso me. Tudo gira em torno de mim, tudo sou eu. Isso acaba se tornando uma coisa sufocante, certo? Porque nós temos a questão social, nós temos o nosso lado social. Nós também somos animais, animais de rebanho. Nós vivemos num coletivo. Dificilmente conseguiremos nos apartar completamente desse coletivo, certo? Existem as duas questões, existem os dois lados da questão. O lado da sociedade, do grupo, o nosso lado animal, e o lado do indivíduo, do ser único, que é aquilo que nos diferencia. Então nós não conseguimos fugir completamente nunca dessas duas coisas. Se por um lado você é um animal de rebanho, você pertence a um grupo, a um coletivo, e você precisa desse coletivo para muitas coisas, sem os quais você dificilmente sobreviveria. Ao mesmo tempo você quer essa individualidade, você quer essa singularidade, você quer afirmar a tua própria existência ao arrepio de todos os outros. Não importa o que os outros querem ou determinam para você. Então existe esse conflito que é inescapável e que vai perdurar durante toda a vida. Certo? O indivíduo, o coletivo. O homem, a sociedade. Ou, como eu já disse, outra parte, o homem e o número. Assim, considerando que isso é inescapável, essa dicotomia, nós não podemos escapar disso. Como é que eu começo a pensar na questão da disciplina para mim, neste mundo, onde eu tenho que lidar com outros, conviver com outros, eu preciso deles para muitas coisas, e ao mesmo tempo eles são um embaraço para outros. Como é que eu lido com isso? Para mim mesmo, para manter a minha sanidade. Se eu retomar no tempo, né, pensar naquilo que eu já falei, a minha origem, a minha história de vida, eu acho que um momento importante, fundamental para o desenvolvimento da minha personalidade, né, tal como ela é, sem dúvida foi a morte do meu pai, muito cedo, logo quando eu tinha 6 anos de idade. Aquilo me marcou profundamente, porque desde uma tão tenra idade, já perder aquela referência, aquele modelo que seria o pai, não pode deixar de ter um impacto numa personalidade infantil, uma personalidade em formação. Mas a questão é que meu pai, como era um alcoólatra, como era um sujeito extremamente deprimido, extremamente para baixo, não poderia nunca ser um modelo para mim. Ele, de certa forma, vivia no mundo dele. A bebida o protegia do mundo. A bebida o que formava um escudo para ele de ter que lidar com certas coisas, certas emoções que ele tinha dentro dele, e sendo um homem ignorante, ele mesmo não compreendia.
Então o álcool era o refúgio dele. E exatamente por causa do álcool ele morreu muito cedo, aos 40 anos, mais jovem ainda do que eu estou agora. Então, de certa forma, eu tive que crescer, eu e meus irmãos, junto com a minha mãe. Ela sozinha teve que terminar de me criar. Teve que me criar, né? Desde muito pequeno. Então eu tive mais a referência da minha mãe. E como que a minha mãe serviu de referência para mim. Ela também nunca foi uma mulher letrada, uma mulher educada, de ter conhecimento profundo sobre as coisas. Mas ela tem uma sabedoria de vida. De saber como estar no mundo, como viver no mundo. O que ela sempre disse para mim, sempre repetiu para mim, o importante é você saber lidar com as pessoas. Saber lidar no mundo. E ela me passou isso. Eu sou grato a ela por ela ter me passado isso. Principalmente, o que eu sou grato a ela é por ela ter me passado uma ideia de simplicidade. O que ela sempre defendeu, o que ela sempre acreditou é uma ideia de simplicidade. Simplicidade não no sentido de ser uma pessoa simplória. Simplicidade no sentido de você viver simplesmente. Sem apego desnecessário às coisas. Sem desespero pelas coisas, pelo ter. Então, se você tem dinheiro para comprar roupa, para comprar comida, ok? Fique feliz. Se você não tem, se vira com o que você tem. Se você tem algo bom para comer hoje, você come. Se você não tem nada, você não come nada. Se você tem uma cama para dormir hoje, você dorme. Se você não tem, você dorme no chão. Dormir no chão hoje não vai te matar. Não vai impedir a continuidade da tua vida. Então essa simplicidade de eu ser um ser simples, naturalmente, vem muito da educação da minha mãe, do exemplo da minha mãe. Eu sou grato a ela por isso. Então, se eu cresci nesse ambiente, sem pai, com a minha mãe servindo como modelo, de certa forma também acabou desenvolvendo um lado mais sensível da minha natureza, menos brusco, porque eu sou um sujeito sensível, né, extremamente sensível. Isso é muito do lado feminino das coisas, que a mulher tem essa tendência de enxergar as coisas de um modo mais calmo, mais ponderado, mais sensível, enquanto o homem é mais voltado para a emoção, para a conquista, para o poder. Certo? Então, de certa forma, eu também tenho esse exemplo da minha mãe. Também absorvi esse exemplo dela. Esse modelo de ser um ser mais sensível, mais ponderado. Certo? A minha mãe, como ela se converteu em um determinado ponto ao cristianismo, aquele cristianismo protestante, mais radical, certo? Passou a acreditar naquela questão de a salvação só vem através de Cristo, da religião. Nós acabamos criando uma pequena cisão entre nós, mas isso é uma coisa temporária, nada permanente. Na verdade, uma dificuldade de compreensão entre um jovem que, desde o início da minha vida, eu nunca senti essa necessidade de religião, de acreditar. Eu sempre fui ateu. Embora pequeno eu não soubesse verbalizar o que seria ser ateu, certo? Mas sempre fui ateu no sentido prático mesmo de não crer em Deus e de não ver necessidade de se crer em Deus. Isso criava essa cisão entre mim e minha mãe, porque ela queria a todo custo, ela quer me salvar. Eu me dar a minha cabeça, me convencer do sacrifício de Jesus na cruz, etc, etc, dessa necessidade. Mas eu sei que ela sempre quis que eu acreditasse nisso, porque isso é o que ela entende como o que seria melhor para mim. Ela não queria que eu crescesse nisso para me forçar a crer numa coisa contra a minha vontade, pelo meu mal, mas pelo meu bem, porque ela quer o meu bem, ela precisa acreditar no meu bem. Então eu sei, com o tempo, embora no começo da conversão dela tenha sido mais difícil lidar com essa questão, com o tempo eu fui me acomodando a essa questão, eu fui aceitando que, embora para mim a religião seja uma coisa incompreensível, que nunca vai fazer parte da minha vida, para ela eu sei que aquilo é necessário.
pelo próprio modo como ela cresceu, pelo próprio modo como ela viveu com tanta dificuldade, sendo uma pessoa simples, pobre, tendo tantos filhos para criar, sozinha. Eu entendo que a religião deu para ela um suporte, especialmente uma noção de significado, de que a vida dela tem um significado, tem uma importância. Isso foi fundamental para ela. Então, ainda que eu pudesse, eu jamais iria querer tirar isso dela. Porque eu lembro como ela era muito nervosa, muito ansiosa, antes dela se converter completamente para o protestantismo. E como ela ficou depois disso. Então eu sei que aquilo fez bem para ela. Independentemente de as crenças que ela defende, que a igreja dela defende, serem, em grande parte, absurdas. Mas aquilo faz bem para ela. Eu não vou querer tirar isso dela. Então, com o tempo, eu acabei me acostumando com essa questão. A minha mãe é um ser e eu sou outro. Ela crê numa coisa e eu creio em outras. Eu não posso penetrar na cabeça dela e tirar da cabeça dela essa fé. Assim como ela não pode jamais entrar dentro da minha cabeça e instigar essa fé dentro de mim. Por quê? Porque eu e ela somos dois seres diferentes. Somos seres únicos. Certo? A nossa mente é nosso patrimônio inviolável. Embora exista todo um estudo, né, para tentar violar essa barreira da mente humana, da mente do indivíduo, muito provavelmente nunca isso acontecerá completamente. Então nós podemos deixar como assentado que a minha mente é uma coisa totalmente separada das demais, assim como a mente da minha mãe e a mente de qualquer outro. Então eu passei a aceitar isso, a entender isso. Eu sou um ser, ela é outro. Então nós passamos a conviver de modo muito melhor. Eu passei a aceitar mais os conselhos dela, as mensagens dela, até mesmo a pregação religiosa dela. E com o tempo ela também diminuiu. Ela também, no começo ela insistia muito em me converter. Você tem que se converter, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como todo evangélico, todo protestante. Com o tempo ela diminuiu isso, foi sumindo isso completamente. Ela passou a entender na vida dela que nada que ela faça, nada que ela diga, jamais vai me fazer me converter para a religião dela. Então nós passamos a conviver melhor, um aceitando as limitações do outro, e um aceitando que cada um tem a sua vida para viver. Mãe é aquilo, né? É uma coisa fundamental da nossa vida, é aquele ser precioso que nós temos como essa referência e que nós nunca vamos nos libertar completamente dessa afeição, desse amor. Isso é bom, isso é natural, é um instinto, certo? O que nos liga àquele ser fundamental, é um instinto que nasceu com a gente, do qual nós nunca vamos nos libertar. Porque é um ser com o qual nós crescemos, é aquele ser que nos nutre, nos alimenta, nos protege durante tanto tempo da vida. É um amor que surge naturalmente, não é uma coisa imposta, não é uma coisa dita, você tem que amar a sua mãe, não, você ama a sua mãe, porque você cresce com ela. Você percebe o quanto ela ama você, o quanto ela se importa contigo, tudo que ela faz para ti, todos os sacrifícios que ela faz para ti. E é daí que surge esse amor, essa relação, essa dependência de você ver aquele ser fundamental que está ali do teu lado, fazendo tudo por você. E você desenvolve essa vontade de também fazer tudo o que você pode por ela. Isso é bom. Esse é o apego saudável, real, natural. Não é aquele apego forçado, aquele apego exagerado. Certo? Mas mãe, mesmo sendo esse ser tão fundamental, é aquilo. É um ser que um dia você tem que se desapegar dela. Um dia você tem que sair de casa e viver a tua própria vida. Por mais que ela permaneça na cabeça, por mais que os ensinamentos dela, o exemplo dela permaneça na tua cabeça. Um dia você tem que sair de casa e viver a tua própria vida. Certo? E aí, nesse caso, o que foi acontecendo, né? Entraram na minha vida, já em adulto, né, os filósofos, os pensadores. De certa forma, os primeiros que me impactaram mais, né, foram
os tradicionais, Nietzsche, Schopenhauer. Schopenhauer particularmente me impressionou muito durante um bom tempo com o pessimismo romântico dele, né? Aquela questão, meu Deus, olha só a nossa situação nesse mundo. O que nós vamos fazer? Aquela coisa apaixonada. Tudo é sofrimento, tudo é dor. Nessa vida temos que ter solidariedade com os outros, porque os outros são todos uns bandos de miseráveis como nós. E Nietzsche, né? Nietzsche com aquela... começando como um discípulo de Schopenhauer, terminando como o oposto total dele, defendendo a vida a todo custo, a paixão pela vida neste mundo. Temos que nos afirmar, temos que nos impor as condições terríveis em que a vida se apresenta. Ele sai desse pessimismo schopenhaueriano que vê a vida como uma desgraça em escala cósmica e chega numa percepção de aceitação da vida. A vida é isso, ok, mas nós temos que viver, temos que lutar por ela, como tantos e tantos outros viveram antes de nós, deram um exemplo de luta de vida. Então os dois acabaram me impressionando bastante no começo da minha idade adulta. Nietzsche com a afirmação da vida, Schopenhauer com a negação dela. Certo? Depois, um pouco mais tarde, Cioran, o Émile Cioran também, o filósofo romeno, que depois mudou para a França e tal. Ele me impressionou bastante. E ele também leva o pessimismo ao limite, ao extremo. Ele também é extremamente negativo em relação à vida, tudo é vão, tudo é inútil. O ser humano não tem finalidade. É tudo muito barulho, tudo muito desespero por nada. Ele prega muito isso, ele defende muito essa ideia. Eu também admirei muito o Cioran, especialmente porque quando eu via ele, eu tinha uma personalidade muito depressiva. A minha depressão nunca foi desse tipo de levar o sujeito a ficar totalmente no chão, para baixo, prestes a cometer suicídio. Mas eu tinha uma personalidade depressiva, de ficar para baixo, não chegar aos limites. Ainda bem que eu nunca cheguei aos limites de tentar praticar um suicídio. Mas eu tinha uma personalidade depressiva, desanimada. Essa é a palavra correta, desanimada. Então Schopenhauer e depois Cioran acabaram servindo como eco, como reflexo dessa minha personalidade depressiva, desanimada. Mas o que aconteceu? Com o tempo eu fui percebendo que esse pessimismo, tanto schopenhaueriano quanto cioraniano, não levam a nada. Embora seja muito bonito, embora sejam expressões muito bem feitas, de caras realmente geniais, talentosos, é um pensamento que na verdade se converte num beco sem saída. Nada tem sentido, você não tem vontade de fazer nada. Tudo são palavras. No final das contas você vai morrer, vai desaparecer, e todo esse universo não tem nenhuma razão de ser, não tem nenhuma razão de estar aqui. Tudo isso decorrendo da ideia de que Deus não existe. Como Deus não existe, também não existe um sentido último para as coisas. Então, o que isso acaba levando? Niilismo. Niilismo é um simulacro de religião. O niilismo, que é uma decorrência do pessimismo, chega à conclusão de que nada tem nenhum valor na vida, porque Deus não existe. Certo? Então nós estamos aqui completamente à toa. Foi preciso um bom tempo para me superar essa visão, percebendo que essa é uma perspectiva que não leva a lugar algum. Que é um beco sem saída intelectual, que embora você possa construir belíssimos argumentos com isso, ele não te leva a lugar algum, ele não te leva de ponto algum. Por quê? Exatamente porque você acaba concluindo que nenhuma coisa que você faça na vida tem qualquer sentido. Nada tem nenhuma importância. Certo? Então, uma hora, embora isso possa nos acompanhar por muito tempo, uma hora, isso tem que ser superado. Porque se eu estou vivendo aqui, cada atitude minha neste mundo tem uma razão de ser. Eu não faço absolutamente nada sem um motivo.
Ainda que seja a pura e simples sobrevivência. Eu estou fazendo isto ou aquilo para sobreviver. Então nada que a gente faz na vida é sem sentido. Nada. Você pode dizer, depois da morte não vai acontecer nada. O que significa isso aqui, se depois da morte não vai acontecer nada? Meu amigo, o que importa é viver. A vida é um fim em si mesma. Ela não tem que ter uma consequência depois de nós morrermos. Depois de nós morrermos, a consciência simplesmente se apaga. A consciência desaparece. Então, você dizer, depois que eu morrer não vai acontecer nada. Depois que eu morrer, o que vai ter significado na minha vida? Se você viver com essa ideia fixa na tua cabeça, é claro que você nunca vai se sentir bem e você nunca vai fazer nada. Porque se você não se sente satisfeito em estar vivo aqui, agora, neste momento, quando é que você vai se sentir satisfeito? Depois que você morrer e ressuscitar em algum lugar? Mas o que constitui a vida para ti? Você transformou a vida numa negação completa, numa negação constante. Então, esse é o teu modelo de vida. É assim que o teu cérebro interpreta a vida. Então, depois que você morrer, a vida vai ter um sentido, vai ter um significado. Mas a vida para você se transformou na negação, numa negação completa. Você só vive negando. Você só vive insatisfeito com tudo. Então como é que você acha que depois que viver, supostamente morrer, ressuscitar para a vida eterna, como é que você acha que você vai conseguir viver alguma coisa que você não tenha vivido aqui, experimentado aqui? Isso é tudo uma crença muito conveniente. Ok, eu não preciso fazer esforço nenhum agora, porque depois que eu morrer, aí sim vai começar a verdadeira vida. Isso é só uma ideia fixa dentro da nossa cabeça. Isso não tem nenhum sentido lógico. Ou a vida acontece aqui, agora, neste momento que eu estou falando isso, neste momento que você está assistindo isso, ou a vida simplesmente não vai acontecer em momento algum. Foi essa perspectiva que me libertou do pessimismo, do niilismo, dessa necessidade de negar tudo, de dizer que nada tem valor. Certo? E aí eu fui chegando em outros pensadores e tal. O Stirner, com o egoísmo e o individualismo iluminado dele, essa questão racional, equilibrada, que ele defende, esse egoísmo racional que ele defende, chegou consideravelmente tarde na minha vida, mas chegou no momento adequado. Eu entrei em contato com as ideias dele num momento que eu precisava, de fato, me libertar desse pessimismo, desse niilismo, dessa atitude minha de desânimo. Aí ele acabou abrindo meus olhos para isso. Ele acabou abrindo meus olhos para essa questão de que sou eu que tenho que me posicionar em relação à vida. Não são os outros. Ninguém vai vir até mim, nenhuma força vai vir até mim para incutir um sentido na minha vida. Se eu determinar que a minha vida não tem sentido, ela não terá sentido. Se eu disser que cada atitude minha tem um significado, tem uma razão de ser, cada atitude minha terá uma razão de ser. Certo? Ele me fez entender isso, que o indivíduo existe individualmente. Ele não pode se escorar no grupo, no coletivo, na colmeia, achando que não, ali está protegido, aquilo ali vai salvaguardá-lo, vai garanti-lo até o último dia de vida dele. Não, o indivíduo tem que se posicionar individualmente, porque o indivíduo existe singularmente, como um ser singular, único. Ele existe num momento delimitado no tempo. E depois que ele morrer, aquele ser, aquela visão de mundo que ele constituiu, desaparecerá para sempre. O que ele pode fazer é deixar um legado escrito, obras escritas, obras criadas, música, ensinos, sei lá o que, sistemas, sei lá o que. Ele pode deixar esse legado, mas depois que morre, ele simplesmente desaparece. Certo?
Stirner foi importante para mim, para elucidar essa questão da minha existência individual e principalmente de eu não precisar me envergonhar de ser um ser essencialmente egoísta, de viver basicamente para mim mesmo, de precisar me manter, de para existir precisar pensar antes de mais nada em mim mesmo e no meu próprio bem-estar. Ele foi fundamental para isso. Nenhum pensador expressa essa questão, tanto do egoísmo quanto da individualidade, de forma tão perfeita e impecável quanto Stirner. Por isso eu sou tão grato a ele. Outros pensadores entraram na minha vida, na minha cabeça, e são importantes para mim. Até hoje eu vejo bastante. Inclusive o Albert Camus, francês, que eu já citei aqui no canal várias vezes, que é o meu segundo pensador predileto também. Eu gosto muito dele também, porque ele se assemelha muito a Stirner, no fato de ele também partir do pressuposto de que os absolutos, Deus, não existe. E ele parte do pressuposto que o ser humano tem que viver aqui na Terra, tem que se virar aqui na Terra com o que ele tem. Não adianta ele se apegar a achar que uma solução vai cair do céu. Ou ele se posiciona, ou ele toma uma atitude em relação a ele mesmo e aos outros, que para o Camus redunda na necessidade de solidariedade, de ajuda aos outros. Porque os outros te espelham, os outros são um reflexo do que você é. Então o ser humano tem que se posicionar neste mundo, tem que viver neste mundo. E tem que saber superar essa questão do absurdo, desse negócio de nada tem sentido, o que eu vou fazer? Superar isso e partir para a ação, para a vida. Camus é um pensador da ação, né? É um pensador do dia a dia, da vida, do engajamento. Ele luta, ele se esforça. Ele não quer saber se, para os outros, tudo que eu faço não tem nenhum sentido. Você não crê em Deus, você não crê no absoluto, você não crê na vida eterna. O que tem sentido, o que você faz? Ele não quer saber disso, ele parte para a ação. É aquilo que ele entende, aquilo que ele entende que ele tem que fazer. Então ele é um pensador excepcional nesse sentido, como exemplo de homem de ação. Eu não parei nem no Stirner, nem no Camus. Eu vi outros pensadores que continuam me influenciando de certa forma em outros momentos, mas para me ater, estou me atendo aqui ao essencial. Certo? Esses são os dois pensadores que eu mais admiro. Certo? Aí, com tudo isso que eu já falei aqui, para não tornar esse vídeo excessivamente longo, né? Já é longo, né? Não excessivamente longo, entrando na questão da disciplina. Como eu saí, me libertei desse pessimismo que durante bom tempo tomou conta da minha vida e que era, de certa forma, uma consequência daquilo que eu falei, de ter crescido sem pai, ter crescido com o único exemplo ali da minha mãe se esforçando tanto para criar vários irmãos. Como eu me libertei uma hora desse pessimismo, assumindo uma atitude mais proativa, especialmente tomando como ponto de partida o fato de que eu sou um indivíduo e eu preciso tomar rédea da minha vida. Eu preciso tomar conta da minha vida. Eu tenho que viver a minha vida, não é nenhum outro que vai viver a minha vida por mim. Certo? Não adianta eu me escorar no grupo, em nenhum grupo. Seja de 500 mil, seja de 2 pessoas. Não adianta. Porque aquelas pessoas não vivem a minha vida. Elas nunca viverão a minha vida por mim. Então, como eu tomei consciência disso, que eu precisava ter essa atitude, ser dono de mim mesmo, dono do meu destino, vivendo o dia a dia. Como eu cheguei à conclusão de que eu não precisava de nenhum ismo salvador, assim como eu não quero nenhuma religião, eu também não quero nenhum ismo, nenhum sistema perfeito, impecável, que tenha que seguir, fazer isso ou aquilo. O que acontece com os sistemas e a própria religião? É que eles impõem a você, ao indivíduo, um conjunto de regras que você tem que seguir. Você tem que fazer isto e isso para atingir o resultado tal. Mas o que acontece? Você nunca consegue. Você nunca consegue seguir completamente. Então você está sempre se culpando. A religião é um sistema. É um sistema de controle.
como dito num filme recente chamado Herege, é um sistema de controle do pensamento das pessoas, que quer controlar as pessoas, dominar as pessoas. Mas a religião sempre termina invariavelmente incutindo no ser humano, na pessoa que segue, um sentimento de culpa permanente, porque ela determina um conjunto de coisas que ele tem que fazer, mas que ele não consegue fazer plenamente nunca. Então, ao mesmo tempo que você tem aquele tu deves guiando a tua mente, na tua mente como uma ideia fixa, você faz na vida o que você pode fazer, o que você consegue fazer. Então, vai lá, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma ideia que está incutida na tua cabeça como um dever moral. É um dogma do cristianismo. Mas você consegue amar o teu próximo como a ti mesmo? Você pode amá-lo, dependendo de quem é esse próximo. Não quer dizer que você vai conseguir amá-lo. Então você não pode tomar como princípio, eu tenho que amar essa pessoa, seja lá quem for, como a mim mesmo. Você poderia falar simplesmente assim, eu poderei amar o meu vizinho como a mim mesmo, desde que o meu vizinho mereça tal amor. Se o meu vizinho for um lixo, for uma droga de ser humano, eu não vou amá-lo coisa nenhuma. Eu não vou poder amá-lo. Isso é uma coisa mais racional, mais lógica. Mas não, o dogma da religião e também o mandamento do sistema, seja ele qual for, epicurismo, estoicismo, budismo, o ismo que você escolher, veganismo, te impõe aquele conjunto de regras, de coisas que você tem que fazer e aquelas coisas que você não pode fazer. Só que uma hora você acaba tendo que fazer aquilo que o teu sistema diz que você não pode fazer. Um sistema que, por exemplo, proíbe você de comer isto ou aquilo. Uma hora você precisa, a necessidade te impõe comer aquilo. O que você vai fazer? Você vai deixar de comer aquilo que é necessário para a tua sobrevivência? Porque o sistema, a ideia fixa na tua cabeça diz que você não pode comer? Não. Se você for um ser racional, você vai comer. Então, eu percebi que eu não posso criar para mim, nem adotar um sistema de não podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Não. Eu tenho que ser racional. A disciplina surge como uma necessidade de eu me controlar, eu ser o dono de mim mesmo. Mas para isso, claro, eu preciso da minha mente saudável. Eu preciso também do meu corpo saudável. Mens sana in corpore sano. Eu preciso conciliar as duas coisas, a cabeça e o corpo, porque os dois são interdependentes. Um depende do outro. Sem o meu corpo saudável, a minha mente também não fica saudável. Sem a minha mente saudável, o meu corpo sofre as consequências psicossomáticas. Então, a disciplina surge como essa necessidade. Não é uma questão de você impor a ti. Eu não vou fazer isso nunca, eu não vou fazer aquilo nunca. Não. Vivendo o dia a dia, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer hoje, neste momento, para que hoje a minha vida esteja garantida? Posso comer isso? Posso comer aquilo? Nada é proibido para mim. Nada. Não existe a questão do pecado. Isso é um dogma religioso, fundamental para o cristianismo, ok? Mas isso não existe pecado contra ninguém. Tudo que eu faço sabendo que terá consequências. Se eu quiser roubar o que é dos outros, se eu quiser entrar nesse momento na casa de outra pessoa e roubar o que é dela, eu tenho que saber que na casa dela pode ter uma câmera registrando tudo que eu estou fazendo. Eu tenho que saber que o cara pode estar dormindo no quarto e acordar comigo lá dentro, sacar uma arma e me matar. Ou eu posso sair no quintal, o cachorro dele pode estar solto e me atacar também. Eu tenho que saber. Não é questão de você dizer certas coisas têm que ser proibidas peremptoriamente. Se o ser humano achar que isso ou aquilo é liberado ao arbítrio dele, vai ser o caos. Essa é a questão que você adota, que você interpreta quando você vê o ser humano como uma colmeia, como um rebanho, onde todos são determinados ab início
E todos têm que fazer isso ou fazer aquilo. Mas quando você parte do princípio que o ser humano é um ser autônomo, é um indivíduo, você pode chegar à conclusão que ele, como adulto, tem que chegar, tem que raciocinar e deduzir o que é bom e o que é mal para ele. Então a minha disciplina não é uma disciplina de grupo, e nem é uma disciplina para o grupo. Não é para os outros, é para mim. Não é uma coisa que eu quero vir aqui dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu não tenho regra nenhuma para te oferecer, assim como eu não tenho nenhum ismo para te vender. Sem entrar de novo no mérito da questão do egoísmo não ser uma doutrina. Porque do egoísmo você não deduz nada. Se você simplesmente diz que o ser humano é egoísta, você não está dizendo para ele faz isso ou faz aquilo. Ele pode querer roubar tudo que é dos outros, ou ele pode simplesmente querer subir num penhasco e se jogar de lá. Disso, do fato de nós sermos egoístas, não se deduz nada. Por isso o egoísmo não é uma filosofia de vida. Certo? Então eu não estou aqui para vender nenhum ismo para você. Certo? Eu estou falando aqui da minha disciplina. Assim como você pode deduzir na tua vida que você precisa de uma disciplina para ti, para você viver, para você manter a mens sana in corpore sano. Certo? Então, já arrumando para a conclusão, para não ficar tão longo esse vídeo, eu deduzi que eu preciso dessa disciplina para mim, no meu dia a dia, que não tem esse matiz de religião e nem imposição de deveres intransponíveis, dogmáticos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me vestir assim, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, não vou entrar ali, não vou comer aquilo. Eu tenho que saber que uma hora eu posso precisar entrar ali, uma hora eu posso precisar comer aquilo que eu transformei numa proibição. E transformando numa proibição, o que a gente faz? A gente transforma aquilo num tabu, numa coisa que um lado da nossa cabeça acha interessante quebrar. Os tabus têm essa questão. É delicioso para o ego do indivíduo quebrá-los. Ele se sente como um contestador, um desafiador. Olha só, eu não posso desejar aquela pessoa, mas eu desejo. Embora socialmente falando será reprovável eu dizer que eu desejo aquela pessoa, aqui no meu íntimo, desejá-la me causa um grande prazer, porque me faz desafiar todas as normas sociais. Esse é o grande prazer que o indivíduo sente, desafiar as normas, desafiar a colmeia, o pensamento da colmeia, certo? E isso tem a ver com a nossa singularidade, com o fato de nós sermos seres únicos, irrepetíveis, certo? Ninguém mais na vida deseja aquela pessoa, deseja aquele tipo de pessoa, aquela satisfação sexual. Eu desejo. É uma coisa minha, unicamente minha. Isso ajuda a explicar também a existência de tantas parafilias, de tantos desejos sexuais fora da norma. A vontade que a pessoa tem de desenvolver dentro dela um desejo que é só dela. Uma fantasia que é só dela. Certo? Então, eu preciso da disciplina, da minha disciplina, para mim. E para mim viver no mundo aqui e agora. Não para os outros. Não para ser o que os outros precisam. A minha relação com os outros é aquela relação de conveniência, de número. O que nós fazemos em conjunto. Eu preciso fazer porque eu preciso trabalhar, claro, eu preciso conviver com os outros, querendo ou não. Mas isso não diz respeito ao meu íntimo, é o que eu realmente sou. Esse é o meu lado social, que a gente também pode dizer de lado instintivo, lado animal, o lado do ser de rebanho. Não, a minha disciplina é o que eu preciso para mim, para me posicionar no mundo e principalmente para mim não transformar a vida num fardo. Para mim conseguir chegar hoje, com 43 anos, ciente de o que eu faço, é o que eu posso fazer. Se eu cheguei até o ponto de estar hoje sentado aqui, falando sobre o que
eu penso sobre as minhas ideias. Foi necessário um processo, um longo processo, certo? 4 décadas de vida. Mas eu não vou jogar isso fora. Mas agora eu preciso me concentrar no presente, no que eu preciso fazer agora, no que eu estou fazendo agora, certo? Embora o passado esteja ali, como os ensinamentos dos grandes filósofos está aqui, nunca vai deixar de estar aqui. Mas os filósofos estão todos mortos. Mesmo Stirner, Camus, Nietzsche, estão todos mortos. O que eles escreveram ficou, as mensagens deles ficou, mas eles mesmos estão mortos. Eles viveram tudo o que eles tinham para viver no mundo e morreram. Agora é a minha vez de viver. Sou eu que estou vivo aqui. Sou eu que tenho que me preocupar com o que serve e o que não serve para mim. Não de modo dogmático, mas simplesmente se eu tenho a intenção de continuar vivo pelo futuro próximo, eu não posso comer isso aqui desenfreadamente. Eu não posso ficar frequentando aqueles lugares. Aqueles lugares tiram a minha atenção, tiram a minha concentração em outras coisas que são mais vitais para mim. Eu não posso mesmo ter esse tipo de relação, ter esse tipo de amizade. Eu tenho que escolher também a minha relação com as pessoas, minhas amizades, se eu quero ou não ter amizade com tal ou tal tipo de pessoa. Eu não preciso ser um ser aberto a tudo. Não, eu não tenho religião, não tenho dogma, então eu tenho que ser aberto a tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que aceitar tudo. Não, de forma alguma. Eu tenho que me disciplinar, eu tenho que estabelecer o que é válido ou não para mim, partindo do pressuposto de que a minha vida é o que mais importa. Certo? Então, não é questão de não comer isso, não comer aquilo, não falar com isso, não falar com aquilo, mas sim de entender. Se eu comer isso, provavelmente, daqui a pouco eu vou ficar me sentindo mal. Se eu praticar isso, daqui a pouco eu vou ficar me sentindo mal. Se eu me indulgir em algum excesso, eu sei que meu corpo vai se ressentir disso. Todos os excessos fazem mal ao corpo, todos os excessos levam ao vício. Nenhum vício é bom para o corpo, seja lá no que for. Em internet, redes sociais, em filosofia, em música, em cinema, em amizade, em sexo, em tudo. Vício em nada faz bem. Certo? Então eu tenho que me podar a respeito dos vícios. E é exatamente a questão do dogmatismo, da religião, dos sistemas prontos, fechados, são um vício também. Porque você se vicia naquele negócio de seguir aquela ordem, seguir aquele conjunto de regras. Mesmo que você nunca o siga completamente, você se vicia na ideia de que você o segue. Então a religião acaba se tornando também um vício. Então a ideia básica minha é me livrar dos vícios, me livrar das dependências e viver tranquilamente, acordar de manhã me sentindo razoavelmente bem, dormir à noite me sentindo bem, sem um peso na minha cabeça de não ter conseguido fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, aceitando isso, o que eu sou, o que eu consigo fazer. Que pode também ajudar os outros. Eu não prego nada contra a solidariedade. Pelo contrário, a necessidade de ajudar os outros pode surgir naturalmente. O meu centro sou eu mesmo. Porque só eu posso me entender e só eu posso ser responsável pelo que eu faço. Eu não posso ser responsável pelo que outros fazem. Só posso ser responsável pelo que eu faço. Certo? Então essa disciplina surge como uma necessidade natural de eu me controlar, de eu ter domínio sobre mim mesmo e de eu viver satisfatoriamente. Porque essa é a questão de não viver a vida como um peso, que é o que o pessimista faz. De transformar a vida num martírio. A vida não tem por que ser um martírio. Se nós vamos acreditar que não existe nada depois da morte, e nós só temos essa vida aqui que pode ser tão rápida, tão breve, eu tenho certeza que quando eu estiver morrendo, eu vou chegar a essa conclusão. Meu Deus, foi tudo tão rápido, tão breve, eu não tive tempo de fazer nada. Se eu transformar esse breve momento em um martírio, qual é o significado de tudo? É aí que nada realmente tem significado.
Quando você adota essa perspectiva totalmente nihilista, pessimista, é aí que realmente, não é que você deduz que nada tem significado, não, é aí que você transforma tudo em algo sem significado, sem importância, começando pela tua própria vida. Mas eu não quero nunca apelar para isso mais. Eu me libertei disso até o fim, e agora eu quero viver o dia a dia, um dia de cada vez, sem me pressionar, sem me desesperar por não conseguir ser o que outros esperam que eu seja, mas principalmente tentando ser aquilo que eu quero ser, aquilo que eu espero que eu seja, a cada dia, um dia de cada vez. Obrigado por tua atenção.